Olá, muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada fim de semana, a cada sábado, a gente busca trazer um novo tema e com a ajuda de especialistas, esclarecer aí dúvidas, levar informação até você. Então, estamos começando mais um programa, vamos lá a mais uma temática. Olha só, distúrbios hormonais em crianças são uma área de crescente preocupação e estudo na medicina pediátrica. Os hormônios, eles desempenham um papel crucial no desenvolvimento físico, mental e emocional das crianças. E qualquer desequilíbrio pode ter efeitos significativos em seu crescimento e bem-estar geral. Embora muitas vezes associados à idade adulta, os distúrbios hormonais também podem afetar crianças, às vezes desde os primeiros anos de vida. Então, esses distúrbios, eles podem se manifestar de várias maneiras, desde alterações no crescimento e desenvolvimento sexual precoce ou tardio, até problemas metabólicos e distúrbios da tireoide. Identificar e tratar esses distúrbios precocemente é essencial para garantir um desenvolvimento saudável e uma qualidade de vida adequada às crianças afetadas. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre este tema, convidamos a endocrinologista infantil Liliana Benites, que é muito bem-vinda aqui conosco. Pode entrar, doutora, seja bem-vinda no nosso programa. Obrigada, tudo bem? Renata, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos sentar para a gente poder conversar um pouquinho, esclarecer, levar informação aos papais, às mamães, avós, à família como um todo, né? Porque a gente tem aí distúrbios que levam as crianças a um consultório médico. E quais seriam os principais, doutora? Hoje a gente tem como principal preocupação dos pais, dentre os distúrbios infantis hormonais, a puberdade precoce, a obesidade, a deficiência de hormônio de crescimento, o hipotiroidismo. Os pais conseguem normalmente perceber isso nos primeiros sinais? É de fato uma preocupação? Acende um sinal de alerta? Geralmente o pediatra que nos encaminham as crianças quando eles percebem alguma alteração, né? Mas, por exemplo, em relação à puberdade precoce, a mãe vê que a criança está com mama antes da hora, pelinhos pubianos antes da hora. Em relação à baixa estatura, a mãe percebe que a criança está muito baixa, comparando com os amiguinhos da escola. Às vezes os pais que são bem atentos, eles percebem sim. Esses são os principais sinais, normalmente, que demonstram que ali há um distúrbio hormonal? Em relação ao déficit de GH, a baixa estatura, né? Então, comparando com os outros amiguinhos, a mãe vai perceber. Em relação à obesidade, é claro, né? A mãe percebe que a criança está gordinha em relação a outras pessoas. A puberdade precoce é muito nítido também por conta dos pelinhos pubianos, da mama numa criança numa idade muito precoce. Mas existem exames de rotina, doutora, que podem ajudar a identificar os distúrbios precocemente? Renata, geralmente a gente não faz exame de rotina para prever um distúrbio hormonal. Quando tem sintomas é que o pediatra faz exames e encaminha para a gente. Porque se a criança clinicamente está bem, a gente não faz exames hormonais de rotina, não. E quais são os fatores que podem contribuir para o desenvolvimento desses distúrbios hormonais em crianças? Então, a gente vai ter que falar de cada distúrbio para poder especificar. Por exemplo, quando a gente fala de puberdade precoce em meninas, a gente sabe hoje que existem disruptores endócrinos, né? Substâncias que podem acelerar o desenvolvimento da puberdade. Por exemplo, inseticidas, pesticidas, o BPA, que é contido nos plásticos, quando a gente aquece o plástico no micro-ondas, por exemplo, ele libera substâncias que podem desencadear uma puberdade precoce. Substâncias contidas em produtos de maquiagem, shampoo, batom. Então, crianças não devem usar esse tipo de produto, que eles estão relacionados com a disrupção de hormônios e a aceleração de processo puberal, por exemplo. Então, esse aqui é específico para a puberdade que eu estou te falando. Então, o meio acaba influenciando muito, né? Principalmente Com certeza. Questão da puberdade. Com certeza. A alimentação, muito se fala também sobre ali a alimentação dos industrializados, até a própria exposição ali
a conteúdos, né? Principalmente por conta das embalagens que a gente tem usado hoje nesses produtos, que elas liberam substâncias que vão alterar o sistema endocrinológico. O comportamento, doutora, pegando um pouquinho mais nessa questão dos distúrbios hormonais referentes à puberdade precoce. A criança assistir conteúdos que não deveria, esse estímulo mental, ele também pode influenciar? Também. Os trabalhos mostram que essa disrupção endócrina, essa ativação do sistema endocrinológico precoce, ele pode acontecer pelo excesso de telas, né, e pelo conteúdo que a criança está sendo exposta em uma idade que não é adequada. Então é muito importante tanto o monitoramento do tempo de tela, que hoje a gente tem um tempo determinado, né, abaixo de 10 anos, de 2 a 10 no máximo 2 horas, acima de 10 no máximo 3 horas, não só tempo, mas conteúdo. Os pais terem acesso ao que essa criança está vendo, se é adequado para a idade ou não, porque isso também pode acelerar o processo puberal. Então, para a gente entender melhor, já que são diversos distúrbios que podem acontecer aí na infância, distúrbios hormonais, a gente listou alguns dos mais comuns, aqueles que mais chegam até os consultórios. Vamos começar falando sobre a baixa estatura. Na medicina, a gente tem ali um padrão, uma média de crescimento dessa criança conforme o desenvolvimento, para entender que, de fato, ali há um problema de hormonal, ou seja, é uma característica física daquela criança? Sim. Uma criança deve crescer antes da puberdade em média de 4 a 6 centímetros por ano, né? Então esse é um padrão que a gente tem que observar. É claro que vai depender da família, da genética familiar. Então uma família mais baixa, essa criança deve crescer mais ou menos uns 4 centímetros por ano. Uma família mais alta, essa criança vai crescer 6 centímetros por ano. Então esse daí já é um padrão. Existem também gráficos que a gente observa o que é normal. Então, por exemplo, a média de altura final de um homem é 1,76 m. Isso é a média. Pode ser um pouco abaixo, pode ser um pouco acima. A média de uma menina é 1,62 m, pode ser um pouco abaixo, um pouco acima. Então a gente vai usando isso como parâmetro para saber se essa criança está baixa ou não. Se ela ficar classificada como baixa estatura, a gente vai ter que investigar por que ela está pequena. E é engraçado que a principal causa de baixa estatura não é a deficiência de hormônio de crescimento. Né? Endocrinológica, a principal causa é o hipotiroidismo. Então, às vezes a criança chega para mim com baixa estatura, a mãe está achando que vai usar hormônio de crescimento. Quando a gente vai investigar, essa criança tem hipotiroidismo. É muito mais fácil tratar, é uma doença mais grave, mas é mais fácil tratar do que usar hormônio de crescimento, que é injetável todo dia. Então, a baixa estatura nem sempre é causada por deficiência de hormônio de crescimento. Pode ser causada por um hipotiroidismo, pode ser causada por uma doença celíaca. Então, as causas são muito variáveis, por isso que é preciso investigar. E os tratamentos para este tipo de deficiência? Você vai conhecer depois do intervalo, que é bem breve. A pausa é rápida, já já a gente volta. De volta com o nosso programa, hoje falando sobre distúrbios hormonais infantis, os mais comuns, os sinais de alerta, quando você deve buscar um auxílio médico e quais são os possíveis tratamentos. Então, a gente está recebendo a endocrinologista infantil, a doutora Liliana Benites, para explicar um pouquinho mais. Já começamos falando sobre a baixa estatura. A doutora, inclusive, frisou que pode estar relacionada, na verdade, ao hipotiroidismo e não ali à deficiência hormonal. E como costuma ser o tratamento de uma questão como essa, doutora? Até que idade esse tratamento também vai se tornar eficaz para a criança conseguir crescer mais? Então, Renata, por exemplo, se for a causa da baixa estatura for o hipotiroidismo, a criança vai ter que tratar para o resto da vida, né? Agora, se a causa da baixa estatura for deficiência de hormônio de crescimento, o tratamento vai até os 16 anos ósseos para o menino e 15 anos ósseos para a menina. Por que ósseos? Porque a idade cronológica nem sempre bate com a óssea. E o tratamento com hormônio de crescimento, ele é injetável, tá? É um tratamento diário, com injeções à noite. É um tratamento complexo, dolorido, mas que recupera essa altura no caso da deficiência comprovada. Se feita, então, ali no na tempo idade correto, certa, né? Isso. Vamos, então, ao próximo distúrbio hormonal. Este também aí é um sinal de alerta, né, na saúde como um todo, mas as crianças também podem sofrer com a obesidade. Doutora, é difícil para a família perceber, porque muito tem aquela cultura linda de vó. Ah, mas o menino, a criança é saudável, se tiver a bochechinha mais cheinha, se for mais cheinha.
É difícil para os pais perceberem? É difícil porque culturalmente a criança fofinha é a criança saudável e isso não é verdade, né? Então, às vezes o paciente vai no consultório e a gente fala que a criança está obesa e a família assusta, porque não imagina que a criança está obesa. E é engraçado que 95% dos casos de obesidade não tem causa patológica como origem, assim, não é uma doença por trás causando a obesidade, é comportamental mesmo, é má alimentação e falta de atividade física. A gente faz uma investigação para ver se tem alguma doença por trás, por exemplo, uma síndrome de Cushing, e é raro, a maioria, 95%, é por má comportamento e má alimentação. E se você fizer essa mudança no estilo de vida, em 6 meses essa criança já se transforma. Mas é muito difícil porque a família tem que aderir também. Não basta a criança se alimentar bem, comer no horário certo, fazer atividade física. Todo mundo tem que entrar. É um metabolismo que responde rápido, normalmente. Muito rápido, isso é muito gostoso de trabalhar. E hoje a gente tem drogas liberadas a partir de 12 anos já, para casos mais graves. Crianças com obesidade muito grave, né? A gente tem criança que chega a 100 quilos de peso. E isso aumenta muito o risco de infarto agudo do miocárdio, de câncer, de diabetes tipo 2. Então, já temos drogas disponíveis para esses casos mais graves. Mas aí, doutora, a gente se pega vendo que para adultos normalmente já é difícil essa questão. Eu vou fazer uma readequação da minha alimentação, vou comer saudável, vou fazer atividade física. A criança também tem que fazer esse processo? Sim. Renata, eu te falo que na criança é mais fácil. Por quê? A criança, geralmente, que está acima do peso, ela come tão errado que é fácil corrigir. A criança que está muito gordinha, ela não come fruta, ela não come legume, ela come no horário errado, ela não toma café da manhã. Então, pequenas mudanças trazem um resultado grande. E o metabolismo da criança é diferente do adulto. Se tiver um apoio da família, ela consegue emagrecer. A gente não entra com medicação de cara. Como eu te falei, a medicação só é liberada a partir de 12 anos, né? Então, abaixo disso eu não tenho outro jeito, é só reeducação e atividade física mesmo. Mas geralmente a criança responde bem. Se a família apoia, ela responde melhor e mais rápido do que o adulto. E quando a gente pensa em atividade física, não é a criança ir para uma academia, de repente buscar ali um esporte que ela se identifique, alguma recreação que ela se identifique. Às vezes basta dançar em casa, andar de bicicleta, não precisa matricular numa atividade física específica. É não ficar na tela o dia inteiro, que esse é um problema muito grande, que as mães trabalham, né? A criança fica meio período na escola e aí passa muito tempo da tela. E esse tempo de tela está ali beliscando. Então, precisa de toda uma reorganização da rotina para ajudar. E se isso não tiver solução, depois de 6 meses, a gente pensa em usar uma medicação para prevenir essas complicações como diabetes tipo 2, infarto agudo do miocárdio, né? E essas outras complicações mais graves da obesidade. E com toda certeza uma criança que consegue, uma pessoa que tem isso na infância, esse ensinamento na infância, na vida adulta é muito mais fácil para ela aderir, né? Com certeza. O papel do pediatra na luta contra a obesidade é muito importante, porque uma criança obesa dificilmente vai ser um adulto magro. E se a gente conseguir fazer essa criança emagrecer na infância, ela vai mais facilmente não ser um adulto obeso. E quando a gente fala em obesidade, a gente já começa a entrar aí para outros problemas também, parecidos, né? A diabetes mellitus tipo 1 e 2. Que podem também não estar relacionados diretamente ali a um perfil de uma criança mais cheinha, né, doutora? Sim. Vamos falar sobre esses distúrbios, então. É muito importante para desmistificar, né? O diabetes tipo 1, ele não tem nada a ver com o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 não tem nada a ver com a obesidade. É uma doença que a pessoa já nasce marcada para ter, né? Geralmente o perfil da criança é magro, inclusive. É uma doença autoimune, onde o próprio corpo destrói o pâncreas e ele para de produzir insulina. Aquela criança vai ter que usar insulina para o resto da vida. E é uma alimentação normal. A criança vai comer de tudo. Ela vai precisar da insulina para toda vez que ela se alimentar. Esse é o diabetes tipo 1. Então, seu filho não vai mais poder comer doce. Não, não é verdade. Ele vai ter uma vida normal usando insulina. Não tem nada a ver com o tipo 2. A diferença é que ela precisa fazer o acompanhamento para a vida toda. Isso, porque a gente vai ter que tatear a dose da insulina de acordo com o crescimento, com o ganho de peso. E aí nós temos várias maneiras de usar a insulina, tem a canetinha, tem a bomba de insulina. E ela já nasce com esse tipo de diabetes? Não, ela nasce
predisposta a desenvolver. O quadro certo. pode abrir com 1 mês de vida, com 1 ano, com 2, com 10, em algum momento ela ok. vai iniciar o processo. Né? Não é culpa de ninguém, simplesmente acontece. O diabetes tipo 2, não. O diabetes tipo 2, ele é um processo que acontece por uma sobrecarga pancreática. Essa a gente consegue evitar. Existe uma carga genética que você carrega também, mas se você se mantiver magro, praticar atividade física, comer saudável, você evita o desenvolvimento dessa doença, você evita que seu pâncreas sofra e produza menos insulina. O diabetes tipo 2 a gente consegue evitar ou pelo menos adiar. O tipo 1, infelizmente, a gente não tem o que fazer para evitar. Diabetes tipo 1 e 2, algum dos dois tipos tem cura? Até hoje em dia não tem cura. Mas o tipo 2, se você abrir um quadro de tipo 2, está muito acima do peso, emagrecer, mudar teu estilo de vida, você pode até conseguir ficar sem medicação. A insulina ela é um hormônio, não? Sim. A insulina também Sim, é um hormônio, por é. isso que ela está, a diabetes está entre as classes de Sim, porque distúrbios. o tipo 1, o pâncreas para de produzir o hormônio, ele entra em falência. Então a gente usa análogos feitos sintéticos, né, para você poder substituir o que seu corpo não produz mais. Certo. Bom, a gente vai seguir falando com este assunto. No próximo bloco você vai entender um pouquinho sobre hipo e hipertireoidismo. É comum esse tipo de distúrbio hormonal na infância? Já já a gente fala sobre este assunto. Pausa rápida, já a gente volta. De volta com o nosso programa falando sobre os principais distúrbios hormonais na infância, recebendo a doutora Liliana Benites, que é endocrinologista infantil, nos ajudando a entender, então, os principais sinais, sintomas, os tratamentos. No bloco anterior, até já chamei, doutora, hipo e hipertireoidismo. As crianças também podem ter esses distúrbios? Com certeza. O hipotiroidismo ele é mais comum na infância do que o hipertiroidismo. O hipotiroidismo é quando a tireoide trabalha menos e o hipertiroidismo quando a tireoide trabalha mais. O teste do pezinho, ele já rastreia o hipotiroidismo, mas não é porque o seu teste do pezinho vem normal que você nunca vai ter hipotiroidismo, porque ele é um teste de rastreio, ele é um teste de triagem, ele deixa escapar mais ou menos 10% dos casos. E o hipotiroidismo, principalmente o congênito, que a criança já nasce com ele é grave. Ele causa retardo mental irreversível quando congênito, quando já nasce com a criança. Então, nos primeiros sintomas é importantíssimo começar o tratamento para que aquela criança não desenvolva sequelas neurológicas, tá? E os sintomas no bebezinho, eles são muito sutis. É difícil perceber. Então, no menor sinal, o pediatra já precisa pedir o exame para a gente poder começar o tratamento, que é um tratamento muito simples. Que sintomas vão ser esses, doutora? A criança não mama direito, tem uma sucção débil, fraca, o choro da criança está fraquinho, esse bebê pode não estar crescendo, pode estar ficando um pouquinho inchado, pode estar ficando equitérico, são sintomas sutis que confundem. Porém, o pediatra, na mínima suspeita, ele precisa dosar o TSH e o T4 livre e já encaminhar para a gente. O tratamento tem que ser instituído imediatamente, quando ele é congênito, quando o bebê já nasce. Por quê? Porque as sequelas neurológicas são irreversíveis. O que você perdeu no desenvolvimento cerebral não volta. Mas o hipotireoidismo ele também pode ser adquirido. Ele pode aparecer depois. Esse é um pouco menos grave, mas ele é a principal causa de baixa estatura, como eu te falei. Às vezes a criança chega para mim com a queixa de baixa estatura e é um hipotireoidismo. Se for o adquirido, ele é menos grave em termos de sequela neurológica, mas também pode acontecer e faz a criança engordar também. Às vezes o paciente chega achando que está obeso, quando vai ver é um hipotireoidismo, entendeu? O hipertireoidismo ele é menos comum, mas também acontece. A tireoide trabalha muito rápida, a criança pode ficar agressiva, começar a bater nos amiguinhos na escola, emagrece demais, altera o comportamento. E aí, eu já tive caso da criança estar acompanhando com um psiquiatra e era um hipertireoidismo. Tratamos a tireoide e ficou bem. Então, qualquer tipo de alteração na criança, a família precisa procurar ajuda, que pode ser não comportamental e sim alguma coisa fisiológica. É que a gente percebe que os distúrbios hormonais, eles vão estar relacionados tanto a questões físicas, mentais e comportamentais. Com certeza. Curioso. Bom, puberdade precoce e atraso puberal. E aí, doutora?
A puberdade precoce ela é bem mais comum do que a puberdade atrasada. E a puberdade precoce ela é mais comum na menina do que no menino. Quando que a gente pode considerar a puberdade precoce? Quando o desenvolvimento dos caracteres sexuais, mama, pelo na menina é antes dos 8 e no menino, aumento do volume testicular, pelinho, é antes dos 9. Se a menina começar esse processo antes dos 8, ela vai menstruar antes dos 10. Isso não é normal. E o menino, se ele começar antes dos 9, ele vai perder a altura, ambos perdem a altura. E qual que é a nossa maior preocupação em relação a isso? É a possibilidade de ter uma malformação na hipófise, de ter um tumorzinho lá. Então, quando a gente pega uma criança que começa, por exemplo, com 4 anos uma puberdade, eu preciso fazer uma ressonância para descartar a existência de um tumor, que essa é a nossa maior preocupação. Descartado isso, aí a gente vai bloquear essa puberdade para que ela não menstrue muito cedo, não perca a altura e não tenha risco de uma criança que menstrua aos 9 anos, ela está apta a gestar. Imagina em caso de um abuso, por exemplo. Né? Então, esse processo tem que ser interrompido e deixar ele acontecer só na idade normal. Tanto na menina quanto no menino, a gente faz o bloqueio puberal quando a puberdade começa muito cedo. E o atraso, que não é tão comum, se o menino, por exemplo, chegar aos 14 anos e não começar nenhum caractere sexual, a gente tem que induzir essa puberdade com testosterona. Mas houve uma mudança nos parâmetros da medicina, doutora? Porque no passado era mais comum uma menina menstruar ali com 12 anos, mais ou menos. Então, recentemente teve um trabalho com um número grande de crianças que mostrou que apesar da puberdade nas meninas estar começando um pouco antes nas meninas, a idade da menarca, que é a primeira menstruação, não mudou. A média continua sendo 12. Então, o processo está começando antes, mas a média da menarca se mantém, né? Mas tanto que não mudou o padrão, a gente mantém os 8 anos como normal, né? Começou antes, a gente vai intervir, a gente vai investigar, mesmo sabendo que a maioria delas podem vir a menstruar mais tarde. Porque, lembrando, a nossa maior preocupação é a causa tumoral, né? Tanto para precoce quanto para o atraso, também tem ali um tempo adequado para fazer o tratamento hormonal. Sim, se você perder o time, mesmo que a menina menstrue, por exemplo, eu posso intervir. Ela já menstruou, eu posso intervir para ela parar de menstruar, não tem problema. Mas eu vou perder a questão estatural. A altura que ela perdeu, eu não vou recuperar. Mas às vezes a gente tem que intervir para não deixar aquela menina menstruada com 8 anos, por exemplo. Eu já atendi no consultório menina menstruada com 7 anos de idade. Não tem cabimento. Né? Então a gente interrompe o processo e às vezes em questão da altura a gente não tem mais o que fazer, mas mesmo assim a gente interrompe o processo. Então ainda há tempo sempre para buscar o auxílio médico. Bom, vamos a mais um distúrbio então, os distúrbios da diferenciação sexual. O que seria isso, doutora? Renata, esse tema é muito complexo, difícil de entender e difícil de explicar. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui para você. O distúrbio da diferenciação sexual, ele acontece quando eu não tenho uma sintonia entre o cromossomo e a formação do genital. Por exemplo, a criança foi programada para ser homem. Ela nasceu 46XY, não sei se você lembra isso da biologia. 46XY é para ser homem, porém a genitália externa dela é feminina. É uma vagina, uma vulva. Como assim? Assim. Essa síndrome, por exemplo, chama síndrome de insensibilidade à testosterona. Ela não tem receptor de testosterona, ela nunca vai ter um pênis, mas ela é 46XY. Olha que complexo. E aí, o médico tem que orientar a família a deixar aquela criança no sexo feminino. Não tem jeito, porque ela, apesar dela ser 46XY, ela nunca vai ter um pênis. Só que ela nunca vai ter filho também, porque ela não tem útero e ovário. Olha que complicado. Então, é um tema bem complexo. Antigamente, tinha alguns casos de diferenciação sexual, chamava-se de hermafrodita. Hoje não existe mais esse nome, tá? Mas tem crianças que nascem, por exemplo, com testículo, útero e ovário. A gente tem que optar, vai ficar no sexo feminino ou masculino? A gente tem que decidir isso. Como que o médico vai suspeitar ou a família vai suspeitar? Quando o bebezinho nasce, a genitália ela é ambígua. O pediatra recebe aquele bebê e já percebe que tem alguma coisa diferente. Por exemplo, o bebezinho nasceu parecendo que é menino, mas a hora que o pediatra toca o saquinho, não tem testículo. Epa, tá esquisito. Será que é menino mesmo? Pode ser uma menina virilizada. Temos que investigar. Ou
nasce parecendo que é uma menina, mas está estranho. Esse genital não é bem de menina, pode ser um 46XY que não desenvolveu. Então é um tema bem complexo, que é muito importante o pediatra se atentar para o genital externo, que ele pode levantar uma suspeita, a gente vai ter que fazer o cariótipo e investigar. Muito bom, quero agradecer a sua participação, viu, doutora? Realmente, olha, vale muito a pena de poder conversar sobre estes assuntos. A gente com certeza vai aprofundar aí numa próxima oportunidade todos esses distúrbios. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Conosco, viu? Tá aí, espero que você de casa tenha gostado do tema de hoje. Lembrando que sábado que vem a gente está de volta, tá aí as redes sociais da doutora também para você acompanhar um pouco mais sobre o trabalho dela, ter os contatos, enfim. Esse é o nosso propósito, levar informação e aproximar você de casa dos especialistas para falar de qualidade de vida. Tchau, gente. Ótimo fim de semana.